Olá, senhores. Optei por bem gravar este vídeo para ficar menos cansativo aí, tanto para mim quanto para vocês. Tá? Então vou tratar desses vídeos aqui, dos artigos que foram parcialmente tratados aí na aula passada, que não foi a contento. Então vamos lá. Artigo 321 do nosso Código Penal, Advocacia Administrativa. Artigo 320, com descendência criminosa, né, que é você deixar por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu uma infração do exercício do cargo quando lhe falta competência, deixar de comunicar à autoridade competente. Já tratamos dele então, que pode ser praticado somente por omissão, portanto esse crime não admite tentativa. Esse crime também, que em regra a maioria da doutrina entende que somente o superior vai poder praticar essa omissão em relação ao subordinado, mas entende o STF que servidores de mesma hierarquia também vão poder responder por este crime, né, por causa da parte final do tipo penal, quando diz, ou quando lhe falte competência. Bom, indulgência significa pena, dó, compaixão. Bom, artigo 321, então, do nosso Código Penal, é o crime de advocacia administrativa, tá? Que é você patrocinar, direto ou indiretamente, direito privado perante a administração pública, e é uma peninha ridícula, mas vou te falar o que você precisa saber desse crime, para a gente ser bem objetivo. Imaginemos que o indivíduo tenha sido preso, Aí, o pai dele, ele é delegado da Polícia Civil. Aí ele chega lá na Polícia Civil, onde o filho dele está preso, e diz assim, pô, somos colegas, pô, libera o meu filho aí. Nesse libera o meu filho aí, ele está patrocinando um direito perante a administração pública, valendo-se da facilidade, valendo-se da condição de um servidor público, né? Então, aqui está caracterizado claramente o crime de advocacia administrativa. Questão de prova. Para praticar advocacia administrativa, o indivíduo também precisa ser advogado. Ridículo. Não precisa ser advogado coisíssima nenhuma. Outro detalhe. Se o interesse é ilegítimo, aí vira forma qualificada. Beleza? É o parágrafo único do artigo 321. Então é isso que você tem que saber do crime de advocacia administrativa. Depois, salvo engano, eu pulei para o artigo 325 do nosso Código Penal. O artigo 325 do Código Penal, é o crime de violação de sigilo. O crime de violação de sigilo, ele pode ser praticado tanto por ação quanto omissão. Porque a conduta é revelar. É interessante isso, caiu em prova dizendo que esse crime somente pode ser praticado por ação. Errado. Eu posso revelar para alguém por omissão. Mas como assim, professor? Se liga. Eu tenho um processo que está sob os meus cuidados, e aí eu vou atender um advogado, e quando chego lá, o advogado é meu amigo. E esse processo, essa informação interessa para ele, mas eu não posso revelar essa informação. Eu simplesmente deixo o processo aqui em cima da mesa, viro as costas e saio. Então eu não revelei para ele com uma ação. Eu facilitei que ele tivesse conhecimento. Foi por uma omissão. E assim a doutrina trabalha. Então esse crime pode ser praticado tanto por ação quanto por omissão. Evidentemente que somente condutas dolosas, porque o único crime praticado contra a administração pública que admite modalidade culposa é o crime de peculato. A gente já viu isso aqui, vocês já estão careca de saber. O único crime contra a administração pública que admite modalidade culposa é o peculato. Bacana? Bom, nesse sentido, tome cuidado. O artigo 325, violação de sigilo funcional, ele pode ser praticado tanto por ação quanto por omissão. Bom, agora, presta atenção no detalhe. Aqui incide o princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade? É um dos princípios daquele conflito aparente de normas. Você tem quatro princípios solucionadores do princípio do conflito aparente de normas. Primeiro, o princípio da especialidade, lex specialis derrogar lex generalis, a lei especial derroga geral. Então o indivíduo ele entrou com
droga, por que ele não responde por contrabando se droga é uma mercadoria ilícita? Por quê? Por quê? Porque droga tem a lei de drogas, Lei 11.343 de 2006. Legal. Aí você tem o princípio aí também da alternatividade, que é aplicável aí nos crimes de tipo misto, conteúdo variado ou plurinuclear. Por exemplo, receptação, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que seja de boa fé, adquire, receba, oculte. Portanto, senhores, você tem várias formas de ser praticado. Princípio da alternatividade. Você tem o princípio da consunção ou absorção, em que o crime fim absorve o crime meio. Professor, dá um exemplo, vou lhe dar. Utilização de um documento falso no estelionato. Pode aplicar isso aí, se o documento falso se exaure na prática do estelionato. Quer ver outro exemplo? Vou te matar dando porrada. Então, estou praticando o crime de lesão corporal para chegar no homicídio. Também aplica-se o princípio da consunção ou absorção. E, por fim, finalmente, chegamos ao princípio da subsidiariedade, que pode ser expresso ou tácito. O expresso é toda vez que você vir no Código Penal a expressão, se o fato não constitui crime mais grave. Toda vez que você vir no Código Penal essa expressão, se o fato não constitui crime mais grave, aí você já sabe, princípio da subsidiariedade, tem um crime mais grave que eu tenho que analisar antes, porque essa conduta pode ser exatamente um crime mais grave. Já falei isso para vocês lá no artigo 314 do Código Penal. E o crime mais grave lá é o artigo 305, está no seu material. Aqui no 325, qual seria o crime mais grave? Então o indivíduo ele quer uma informação que eu devo permanecer em segredo, que eu não posso revelar. E eu vou e revelo para ele mediante o pagamento de uma grana. Aí aqui descortinado estará o crime previsto no artigo 317 do Código Penal, que é corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, diretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, uma vantagem indevida, reclusão de 2 a 12 anos. Bom, senhores, eu estou sem meu código aqui, mas salvo engano, o crime de violação do sigilo funcional é um crime de menor potencial ofensivo. Mas ele deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo se essa revelação desse fato resultar dano para a administração pública ou para o administrado. Então, por exemplo, eu lembro que eu trabalhei aí lá em Brasília, lá em vários cartórios aí, lá do Tribunal de Justiça, né? Trabalhei na 4ª Vara de Família, na 2ª Criminal e outras por aí. Aí eu fiz um tour no TJ, aproveitei muito lá meu estágio, foram 2 anos ali no Tribunal de Justiça, eu fui a primeira turma de estagiários, isso no ano de 2003, meu irmão, tem 17 anos essa parada. E aí, eu quando fiz estágio na 4ª de Família, caiu um processo na minha mão para cadastrar no sistema, que na época o estagiário só servia para isso lá, cadastrar processo no sistema. Foi quando começou a ter sistemas informatizados lá. E aí o que aconteceu? Caiu na minha mão o processo de um deputado distrital que estava separando da esposa. A esposa descobriu que estava sendo traída, colocou um detetive na cola dele, tirou várias fotos dele com vários profissionais do entretenimento. E ele foi com a sua lancha lá para o lado do Paranoá e com 3 profissionais de entretenimento e o cara que ela contratou, que era o detetive, tirou várias fotos ali. Senhores, juntaram tudo isso no processo. Aí caiu na minha mão esse processo. Pô, tinha altas fotos lá. Fiquei olhando, chamei um outro vagabundo acelerado marginal do outro estagiário. Falei, vem pra cá, meu irmão, assiste ver essa parada aqui comigo. E aí veio o doutor lá, que eu lembro até o nome dele, Cleodon. Ele veio, tirou o processo da mãe e falou assim, Bruno, você não pode contar isso aí pra ninguém, senão você vai me fuder e eu vou te fuder também. Achei que era sacanagem dele, e porque eu não sabia nada de direito penal, não sei até hoje, eu não sei porra nenhuma, né? Mas, quando eu comecei a dar uma estudada de direito penal, eu falei, olha aqui, meu irmão, já pensou se eu chego em casa e digo pra minha mãe, mãe, sabe aquele deputado fulano? Não sei, meu filho, votei nele. Mãe, tem várias fotos dele no processo lá de separação. Pronto, tá aqui, o estagiário é equiparado a funcionário público para efeitos penais, artigo 327 do Código Penal, que ele exerce temporariamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função pública, o estagiário é um desses que está incluído. Portanto, posto isto, eu responderia pelo artigo 325 do Código Penal. Agora, cuidado. Se eu chego em casa e dizer assim, mãe, sabe o deputado fulano? Não sei, meu filho, votei nele. Mãe, tem um processo assim, assim. Ah, meu filho, já passou hoje no DFTV. Ah, agora o fato é atípico. Por quê? Quando o fato se tornou notório, o fato se torna atípico. Beleza? O que é fato notório? De público e conhecimento amplo geral. Outro detalhe, estou andando nos corredores lá, encontro um colega lá, e aí, Bruno, você está onde? Estou na 4ª Vara de Família.
Pô, tem um processo de um deputado lá, assim, assim, você viu? Não, não vi não. Pô, tem altas fotos dele, assim, assim, assado. Chego em casa, conto pra minha mãe, fato atípico também, porque eu tenho que ter obtido aquela informação que eu devo permanecer em sigilo no exercício ali do cargo. E aqui não foi no exercício do cargo, portanto, fato atípico. Legal? Questão de prova. Esse fato que foi revelado deve ter sido decretado segredo de justiça. Errado, não cai nessa não. Não precisa ter sido decretado segredo de justiça. Basta que você deva permanecer em segredo. Um vagabundo acelerado marginal lá de Porto Alegre trabalhava numa delegacia e tinha senha de acesso a todas as investigações. Namorava uma menina que era filho de um bandido, vagabundo, traficante lá, de renome, que estava preso lá no presídio e ele mandou a senha para ela e ela entregou para ele passou a ter acesso a todas as informações. Ele responde pelo 325 porque ele emprestou senhas ali para acessar o sistema. Beleza, senhores? 326 eu não vou falar porque foi revogado tacitamente pela lei do cão. Qual é a lei do cão? 8666666/93, que é a lei de licitações. Portanto, lá prevê a mesma conduta de fraude em licitações, de violação de sigilo, de proposta de licitação, com uma pena maior do que essa aí, tá? Portanto, aqui no 326 aplica-se o princípio da especialidade. Bacana? E o 327 não é crime, é uma norma explicativa que traz o conceito de funcionário público, tá? Então, o conceito de funcionário público, considera o funcionário público para efeitos penais aquele que exerce, embora transitavelmente a sua remuneração, cargo, emprego ou função pública, aqui entra o estagiário, já foi objeto de prova. Legal? Bacana? Matei com vocês todos os artigos da aula passada, hein, meu irmão? Não estou mais com débito de ninguém. Fiquem com Deus até já já a nossa aula. Valeu!